Resolver aqui o exercício 15 da lista de potência e energia elétrica. Então, primeiro, o exercício ele faz uma relação de três elementos: potência, resistência e comprimento de fio. Para relembrarmos a relação de resistência com o comprimento de fio, nós vamos utilizar aquela equação da última aula, onde resistência é ρ vezes L divididos por A. Ou seja, a resistência depende do tipo de material, que é o ρ, do comprimento da resistência e da área do condutor. Como se trata de uma resistência, eu não mudei o tipo de material da resistência, nem a área da resistência, eu só apenas diminui o comprimento da resistência. Portanto, o ρ, o tipo de material é o mesmo. A área do condutor é a mesma. A única coisa que eu estou alterando é o comprimento. E aí eu já tinha falado para vocês que quando duas variáveis elas estão no mesmo lado da equação, ou seja, a resistência e o comprimento estão no lado de cima da equação, significa que ambas são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar o comprimento da resistência, como ela é diretamente proporcional com a resistência, eu aumento dessa forma a resistência. E o contrário também acontece. Se eu diminuir o comprimento da resistência, eu diminuo a resistência. Neste nosso caso, eu tinha no primeiro caso a resistência 1, que tinha um comprimento L. Em seguida, eu diminuí o comprimento da resistência até chegar a 1/4. Ou seja, se eu diminuir o comprimento em 1/4, a resistência 2 ela diminuiu em 1/4, ou seja, ela é 1/4 do que era antes. A resistência 2 é 1/4 da resistência 1, porque o seu comprimento da resistência foi diminuído para 1/4. Isso aqui eu vou guardar aqui no cantinho, porque eu vou usar mais tarde. Vamos ver o resto do exercício. Ele nos dá algumas dicas. Então, a resistência de um chuveiro tem comprimento L. Reduzindo a 1/4 o comprimento da resistência e mantida a DDP, olha, isso é uma dica. DDP é diferença de potencial, que é a mesma coisa que a tensão. Então percebam que tinha dois casos: antes de reduzir a resistência, que é o caso 1, e depois de diminuir a resistência, que é o caso 2. Mas a relação que existe entre o caso 1 e o caso 2, além da resistência, é a DDP, dizendo que V1 é igual a V2, ou seja, a DDP foi mantida no primeiro e no segundo caso. Essa é uma dica. Ele quer saber qual que é a potência por ela dissipada. Ele quer saber o P2. Para isso, eu preciso relacionar potência, resistência e tensão elétrica. Mas eu sei que a equação da potência é tensão vezes corrente. E aí eu tenho que trabalhar com essa equação para montar uma equação onde tenha potência, tensão e resistência. Eu sei que a lei de Ohm é V, R, I. Potência eu quero, tensão eu quero, e o I neste caso ele é desnecessário para mim. Então eu vou trocar o I por V sobre R. E onde tem I eu vou trocar por V sobre R. Então aqui onde tem o I eu vou trocar por V sobre R. E a equação vai ficar: potência é tensão ao quadrado divididos pela resistência. Agora no caso 1. No caso 1 eu tenho uma potência 1, onde eu tenho uma equação 1
e uma resistência 1. Então, só utilizei a mesma equação que a gente tinha montado, só trocando os valores para o caso 1. Potência 1, tensão 1 e resistência 1. Perfeito. Como isso aqui é o ponto-chave para a gente começar a resolver, eu vou colocar a tensão em evidência. Colocando a tensão em evidência, fica que V1 ao quadrado, potência 1, e o R vem para cá multiplicando, vezes R1. Por enquanto, não vou mexer mais aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o caso 2. Potência 2 é tensão 2 ao quadrado dividido pela resistência 2. Quero colocar a tensão em evidência, então fica aqui tensão 2 ao quadrado é potência 2 vezes a resistência 2. E aí eu já vou começar a utilizar algumas coisas que eu tenho aqui. Eu tenho que a resistência 2, ela é 1/4 da resistência 1. Então, onde tem a resistência 2, eu vou trocar pela resistência 1. Fica que V2 ao quadrado é potência 2 vezes, e aqui eu troco por 1/4 R1. Vou colocar direto já. R1 divididos por 4. Ótimo. Eu acho que por enquanto é só. Vou deixar essa equação parada aqui. Isso aqui eu não vou utilizar mais. E aí o nosso ponto de partida para resolver é que V1 é igual a V2. É isso que ele está dizendo, que a DDP foi mantida. A tensão é igual para os dois casos. Só que aqui, percebam que eu tenho tensão ao quadrado, tensão 1 ao quadrado e tensão 2 ao quadrado. Mas como elas são iguais, se eu elevar os dois ao quadrado, não tem nenhum problema. Agora sim, onde tem V1 ao quadrado, eu vou substituir por isso aqui. Então, eu sei que V1 ao quadrado é a mesma coisa que P1 vezes R1. E onde tem V2 ao quadrado, eu substituo por isso... Desculpa. Aqui embaixo. Onde tem V2 ao quadrado, eu vou substituir por isso aqui. Ou seja, V2 ao quadrado é P2 vezes R1 sobre 4. O que eu quero saber é o valor de P2. Então, eu vou fazer de tudo para colocar P2 em evidência. O que está atrapalhando o P2 para ficar em evidência? É isso aqui. Então, vou isolar o P2. Primeiro, posso cortar o R1 com R1, porque esse R1 vem para cá dividindo, R1 dividido por R1 fica 1. Tá? Sobrou só o 4, então o 4 está aqui dividindo, eu passo para lá multiplicando. E aí fica que P2 é 4 vezes P1. Ou seja, se eu diminuir a resistência em 1/4, se a resistência do caso 2 for 1/4 da resistência 1, a potência 2 ela multiplica por 4.